Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz do Senhor Jesus. Desculpa meus olhos cansados, é por causa da luz. Que eu já fiz uma live aqui no Instagram e a luz é bem forte. E a minha vista fica assim, cansada. Mas vamos lá, né? Como que vocês estão? Como passaram a semana, o final de semana? Eu creio que Deus tem algo novo da parte dele hoje, na palavra dele, e para edificar muitos corações através da palavra dele hoje, ok? Vamos ler hoje, continuar com os nossos provérbios, né? O livro de Provérbios, Provérbios 7, o capítulo 1, que ainda continua, mais advertências contra a mulher adúltera. Provérbios capítulo 7, a partir do versículo 1. Fala assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei, como a menina dos teus olhos. Olha a advertência, né, que ele está fazendo. Ele está falando, chamando nós de filho. E ele está dizendo para nós guardar as palavras dele. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Ele diz, conserva dentro de ti e os meus mandamentos. Então, guardar as palavras dele, tudo que está na Bíblia, guardar, viver. Ele diz, e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Assim como a gente enxerga tudo, né? Ele manda a gente também fazer com a palavra dele. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Diz a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Eu estendo essa mulher alheia a todas as coisas que nos afastam, né? Às vezes até um vício nas redes sociais, na internet. Às vezes a gente acha que tá falando, tudo bem, tá falando aqui contra a mulher adúltera, mas a adúltera é tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos tira do foco. Ele diz, para quê? Para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras, porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo. Olha só, né? Um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostitutas e astutas de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa, ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara imprudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar-te e te achei. Que no 10 fala assim, eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. É assim, né, que as coisas elas chegam para nós. Nós, enquanto homens natural, nós enxergamos, e aí onde o cristão cai, né, em tentação, porque nós enxergamos pelos olhos humanos, né, pela ótica humana, quando na verdade nós temos que viver não pela ótica humana, mas pela ótica espiritual. O cristão tem que viver assim. Hoje, Deus me deu uma palavra que está 2 Timóteo 2. Nossa, fala muito sobre o cristão, o soldado de Cristo, não se envolver em negócios
dessa vida. 2 Timóteo 2, tá aqui. Que me veio agora essa palavra. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O cristão, ele não deve viver se envolvendo, porque todo cristão, eu acredito que é soldado de Cristo, e cada vez que ele vai entendendo isso, ele vai subindo de nível até ele se tornar um general de Cristo nessa terra. Então ele não vai se envolver em negócios desta vida. O que acontece aqui no Provérbios 7, o capítulo 10, né? Eis que a mulher sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. E aquele que encontra essa mulher, que encontra esses negócios desta vida, que segundo a carta que é Timóteo, segunda carta de Timóteo está falando, que um soldado de Cristo ele não se envolve em negócios desta vida. Antes ele está firme para servir aquele que o arregimentou, né? Ou seja, o nosso Deus, Jesus Cristo, que nos tirou do mundo e nos colocou através da cruz, né? E nos colocou como soldado dele, como general dele nessa terra. E aqui, olhando para essa Provérbios, né? Nessa advertência contra a mulher adúltera, eu encontro muito isso. Eu encontro os negócios dessa vida que Paulo estava escrevendo a Timóteo, né? Estava fazendo advertências, porque o cristão ele está assim confundido, né? Parece a impressão que dá. Ao mesmo tempo que ele diz que ele se diz cristão, que ele se diz espiritual, ele acaba se envolvendo em negócios dessa vida. Ele acaba não usando das advertências que Deus faz para nós, que Deus deixou aqui através do livro de Provérbios, contra aquilo que ele sabia que nós íamos encontrar. E nós, enquanto seres humanos, homens natural, nós vamos passar e vamos encontrar muito desses negócios dessa vida. Vamos ter que nos guardar, como ele mesmo diz aqui, o nosso coração, né? Guardar, aliás, as palavras dele dentro do nosso coração, os mandamentos dele, e viver, ele diz, e vive a minha lei. Porque aonde quer que nós vamos, nós estamos na vida humana, na vida natural, nós tem os negócios dessa vida. Enquanto espiritual, é que temos que entender que o homem, existe o homem natural e o homem espiritual. Essa semana eu ministrei uma palavra em uma igreja, aliás, em dois lugares essa semana, e Deus me falou muito, Deus me deu muitas palavras, que ali que eu já até falei uma vez aqui, que está no capítulo 1 de Gênesis, a partir do 26, que ele mostra como ele nos criou, a imagem e semelhança, e aí depois Deus me mostrou para me falar sobre identidade, ali e que ele fala que o pecado entrou no mundo pelo primeiro homem, Adão, e saiu através do último homem, que é Jesus. Jesus, primeiro, fala muito sobre o último homem, foi isso que Deus me mostrou essa semana também. Aqui, achei, segundo 1 aos Coríntios, o capítulo 15, o verso a partir do 45, que diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Então ali no Éden, foi quando Deus fez Adão e Eva, ali era o homem natural, e a gente sabe que Deus ele fez o homem para ser a coroa da glória dele, mas com a queda de Adão, através do livre-arbítrio que Deus nos deu e nos dá até hoje, o homem caiu. E aqui, nessa passagem, por que eu estou lendo isso daqui? Porque Deus falou muito comigo essa semana que passou, essas duas ministrações que eu fiz, muito parecida, e eram os caminhos que Deus me dava para eu falar.
E agora também ele me tocou muito para eu estar falando aqui, para a gente estar distinguindo esses dois homens, o homem natural e o homem espiritual, porque na verdade é um só, né? E ele, como ele fala aqui no 46, mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual, porque primeiro Deus fez o homem natural, né? O primeiro homem foi formado da terra e é terreno, o segundo homem é do céu, que é Jesus. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também são os demais homens terrenos, ou seja, como Deus fez primeiro o homem terreno, né? Nós também somos terrenos, né? Somos corpo, alma e espírito. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. Então, nós somos homem terreno e homem celestial. Aquele que se coloca como um homem espiritual, como cristão nessa terra, ele tem que saber que ele é homem celestial também. E ele tem que se guardar o coração dele das maledicências, né, da mulher adúltera, daquilo que nos afasta de Deus, daquilo onde nós vamos cair, daquilo onde está propenso a cair. Porque foi assim que aconteceu também com o nosso pai Adão. Ele caiu, Deus deu livre-arbítrio e nos deu até hoje, porque justamente ele não quer nada forçado. Eu digo que, costumo falar assim, que Jesus Cristo, ele viveu 33 anos aqui na Terra, 100% homem, 100% Deus. E para provar para nós que nós conseguimos, sim, renunciar ao mundo, renunciar à nossa carne, à carnalidade, para seguir e servir o nosso general, a Deus, né? E assim como aqui no 49 fala assim, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Tá vendo? Então nós somos a imagem do que é terreno, mas também devemos trazer a imagem do celestial. Porque pecado entrou e vem Jesus e tira. Mas através de quê? Do meu posicionamento como homem celestial, como homem espiritual. Então é essa a diferença que o cristão não está entendendo hoje em dia. Tudo pode, é uma diversidade muito grande. E eu percebo que o homem espiritual ele está se corrompendo, se perdendo cada vez mais. Porque uma coisa é a gente ver aquelas pessoas que estão se perdendo, se corrompendo, que não lê a palavra de Deus, que não chegaram a conhecer o nosso Jesus. Mas o que a gente está vendo é que o próprio homem, que conheceu a Jesus, que pregou sua palavra, que muitas das vezes participou dos milagres que Jesus fez na sua vida, na vida da sua família, e ele está se corrompendo, se perdendo. Mas aqui Jesus está dizendo, né, que assim como é o homem terreno, também o homem celestial. O cristão ele tem que trazer essas duas dualidades, porque nós somos natural, mas nós somos espiritual. Basta você se dedicar, basta você não se envolver com negócios dessa vida, como fala ali Paulo advertindo Timóteo, né, na carta ao Timóteo, segundo Timóteo 2. Então, meus queridos, que hoje eu sabia que Deus ia falar muito conosco. E isso é para mim também, sabe? Porque nós estamos aqui, somos homens carnais, mas somos também espiritual. Então nós não podemos deixar de estar alinhado com a palavra dele, de ler, de meditar, de guardar no coração, como ele diz, guardar como a menina dos teus olhos a palavra dele e viver. Foi isso que ele falou ali no verso que a gente leu agora no Provérbios, capítulo 7, eu li do 1 ao 15. Na semana que vem a gente continua lendo o restante, porque aí eu completei, né, com esses outros versículos, porque Deus foi dando o direcionamento e o norte. Então, nenhum soldado de Cristo se envolva com negócios dessa vida. Antes nós temos que servir e estar pronto, né, para servir aquele que nos arregimentou, que é o nosso Deus. Ele é o nosso general maior.
E nós devemos ter reverência pela palavra dele, pelo aquilo que ele nos ensina. E saber que essa vida aqui não vai levar para nada, porque aqui é o homem natural. Que vai sair daqui é o homem espiritual. Ok, meus queridos? Então, a gente fica aqui até a semana que vem com o restante do nosso livro lá de Provérbios do capítulo 7. Deus abençoe, fique com essa mensagem. Nós somos homem carnal, mas também somos homens espirituais, portanto dotados de poder, porque o nosso Jesus derramou poder sobre nós, sobre a nossa vida, para que nós possamos passar por essa vida sendo soldado de Cristo, servindo a Ele, apesar das mulheres, das situações adúlteras, como diz lá o livro de Provérbios, né? Apesar dos negócios desta vida, ok? Deus abençoe.